Opa, e aí galera, beleza? Mel aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como fazer uma fonte de bancada utilizando uma fonte de computador, né? Ou seja, uma fonte ATX. Mas primeiro eu preciso explicar para vocês o que é uma fonte de bancada, né? E quais são as aplicações. Eu vou deixar umas fotos aí agora. As fontes de bancada são basicamente fontes onde você vai conectar na tomada e ela vai distribuir tensões variáveis, tipo de um range, sei lá, de 0 a 35 ou 50, né? Vai dependendo da fonte. E onde você pode controlar essa tensão e a corrente máxima que ela vai mandar também. E, assim, qual que é a aplicação dela? Normalmente, quando você vai utilizar fontes, você começa utilizando essas fontes aqui, essas fontes chaveadas, né? Que você compra. Então, por exemplo, essa aqui é uma fonte de 12 volts, 2 amperes, né? Então, beleza, eu vou utilizar. Digamos que você tem um componente no seu circuito que precisa de 12 volts e você só vai fazer um circuito básico ali, né? Uma coisa para você utilizar, por exemplo, um projeto pessoal. Você compra aqui uma fontezinha, vai dar uns R$ 20 ali, perfeito. Funcionando seu projeto, tá tudo funcionando, ok. Só que, por exemplo, digamos que você está prototipando algo, né? Você está prototipando uma coisa e você precisa alimentar um SP com 3V3, né? Assim, você pode até ir atrás de uma fonte chaveada de 3V3 ou você montar, né? A partir de uma fonte de 12, você colocar um regulador de tensão. Se você está afim de ver sobre regulador de tensão, vou deixar o card ali no canto que eu fiz um vídeo sobre. Você pode, assim, fazer um circuito. Só que uma outra coisa também, uma outra opção é isso, você pode utilizar uma fonte de bancada, onde você vai alterando o valor da tensão de acordo com o que você precisa. Então, por exemplo, você precisa alimentar um SP, você coloca 3V3, mas putz, eu quero ver o comportamento desse outro componente que é 5 volts. Coloca lá 5 volts e você vai vendo assim, né? E, assim, eu, eu recomendaria 100% uma fonte de bancada para todo mundo que está começando, principalmente quem está desenvolvendo seus projetos, porque ela é muito útil. Ela é muito útil. Mas qual que é a questão? Os preços. É, uma fonte de bancada comum custa ali entre R$ 300 a R$ 600. E isso é muito caro. Então eu tava procurando na internet quando eu tava desenvolvendo um, um projeto meu e eu descobri que você pode utilizar uma fonte de computador para ela entregar pelo menos três tensões que são bem comuns, né, nos desenvolvimento de projetos, que são 12 volts, 5 volts e 3V3. E assim, para minhas aplicações é perfeito, porque 12 é normalmente o máximo que eu vou utilizar. 5 é o padrão de USB, então se eu fosse testar um circuito onde eu ia alimentar por um USB estaria perfeito. E 3V3 é o que você utiliza para alimentar o USB e outros sensores, né? Então é muito, muito útil. E assim, de onde é que veio essa ideia, né? Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo muito bom, de um cara que ele fez mesmo, tipo, explicando tudo, como fazer. Ele fez um projeto bem mais bonito do que eu vou fazer aqui, né? Ele fez acabamento em madeira, assim, né? Utilizou um voltímetro para ficar indicando tudo. Eu não vou utilizar esses materiais porque a minha ideia é baratear ao máximo esse projeto, né? Só mesmo para tipo, vai funcionar, né? Então, então vamos lá, materiais. O que você vai precisar? Uma fonte de computador ATX. Sobre fontes. Eu vou utilizar hoje uma fonte que eu ganhei de doação. Um salve para o Eduardo aí. Essa era uma fonte antiga do computador dele. Ela. Normalmente as fontes elas têm. Normalmente é desse lado, né? Não desse lado, mas tipo, você vai ter algum desses lados aqui. Uma etiqueta com informação. Com as informações técnicas, né? Então, tipo. Qual que é a potência da fonte. Qual que é a corrente que entrega em cada tensão. Mas isso aqui não tem. Mas assim, tem coisa que você já pode assumir, que é o quê? Ah, aqui tá bem escondido, mas diz que ela é uma fonte. Não sei se ele vai focar. Olha, WS200. Então essa aqui é uma fonte de 200 watts. E, e assim, qual que é também outra coisa, né? Qual é uma diferença de uma fonte de uma fonte chaveada para esse tipo de fonte aqui, né? É a corrente. Por exemplo, tanto essa aqui quanto essa aqui entregam 12 volts. A questão é que essa aqui entrega no máximo 2 amperes de corrente. E essa aqui, você tem que fazer um cálculo básico. Eu vou deixar na tela aí o cálculo que eu fiz. Que é basicamente você pega a maior tensão do circuito, desse aqui então é 12. E eu sei que
a potência final é 200. E um jeito de você calcular a potência é multiplicando a tensão pela corrente. Então você faz, né, você inverte ali as variáveis e a gente descobre que mais ou menos a corrente dessa fonte aqui é 16 amperes. E aí você já deve ter ficado, uou, calma aí, calma aí. Mas como é que eu vou alimentar o meu SP? Como é que eu vou alimentar o meu circuito tacando 16 amperes? Vai queimar tudo. Mais ou menos. A questão é que assim, tensão funciona assim mesmo. Tensão é tipo a força que você utiliza para empurrar a corrente, né? Basicamente. Então vou deixar tipo uma fotinha aí que tem, tipo, mostra o que é a tensão, a corrente e a resistência, né? Então sim, se você tacar 12 volts num circuito que só aguenta 5, você vai queimar ele, né? Mas a corrente funciona diferente. A corrente funciona como se fosse um banco, né? Então, assim, se você tem um banco que guarda 2 amperes, não quer dizer que ele vai mandar 2 amperes todas as vezes. Quer dizer que você pode distribuir até 2 amperes. Então você vai ter lá o seu SP que vai consumir, sei lá, 100 mili. Você vai ter um LED que vai consumir, né, acho que é 20 mili. Você vai ter um resistor que vai puxar ali sabe, uma corrente. Então, assim, você vai ter que fazer tipo um balanço energético mesmo, de você ir lá e somar quanto que é as correntes utilizadas e ver se bate com o número que você pode distribuir. E não quer dizer que você vai mandar sempre 16 amperes, quer dizer que aqui você tem 16 amperes para gastar, né? O que é bem difícil. Mas mas por que essa aqui se torna mais perigosa que uma fonte chaveada? Quer dizer, quando você der um curto, ou seja, um curto você levou a resistência a zero, você aumentou a corrente em máxima. Então ele vai mandar 16 amperes. E se você der um curto aqui, ela vai mandar 2 amperes. Então assim, é só tomar cuidado para não dar um curto que vai funcionar bem pra caramba, né? Vai servir para suas aplicações. Então vamos lá, né? Como é que... Primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa fonte de computador, né? Não sei se vocês já chegaram a mexer com o computador, mas basicamente a parte mais importante, que é a alimentação mesmo do computador, é esse cabão aqui. Ele tem variações, mas normalmente vocês vão achar uma que seja 24 pinos aqui, né? Então 12 de cada lado aqui é o maior encaixe que vai na placa-mãe e ela vai distribuir uma série de tensões. E a gente vai começar a dividir. Eu vou deixar no canto da tela ali para vocês não se perderem, né? Basicamente, você vai ter várias cores aqui. O que importa pra gente agora é os cabos pretos, que são os GNDs. Então é o que a gente vai utilizar bastante, né? Então, cabo preto GND. Os cabos amarelos, que são os cabos de 12 volts. Os cabos vermelhos, que são os cabos de 5 volts. E os laranjas, que são 3V3. Agora, três especiais. A gente vai ter um cabo roxo, que é o de standby. O que é o cabo standby? Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, como é que funciona a fonte no computador, por exemplo? Você vai colocar ali o seu cabo de força aqui e teoricamente, se tiver tudo conectado tudo certinho, o computador não vai ligar. Ele não vai ligar. Por quê? Porque a fonte está energizada, né? Tá entrando tensão aqui, né? Tá entrando a energia aqui nela, né? Todo no circuito aqui dentro. Também é importante colocar aqui nesse tutorial, eu não vou desmontar a fonte. Existem outras pessoas que gostam de desmontar, né? Fazer tudo bonitinho. Eu vou fazer de um jeito mais para funcionar mesmo, que seja menos intrusivo na sua fonte, né? Então, assim, tem corrente aqui, tem tensão aqui, então tá entrando tudo. Ela tá energizada, mas ela não tá mandando pra cá. E como é que você sabe, e como é que, tipo, o que acontece então quando eu ligo? Quando você liga o seu computador, ele tem esse cabinho vermelho não, um cabinho verde, que é o cabo de Power On. Como assim Power On? Power On é um cabo que, assim, quando conectar na placa-mãe e você apertar o botão de ligar o seu computador, ele vai basicamente fechar o circuito do Power On com um GND. E quando a fonte identifica esse curto, ela liga. Então ela começa a mandar energia para cá. Só que eu falei que não manda energia para cá, na verdade manda. Isso manda por um cabo só, que é o cabo standby.
Ou seja, quando você liga a sua fonte, em alguns casos, por exemplo, liga um LED na placa-mãe. Assim, não quer dizer que o seu computador está ligado, mas é só para dizer, esse cabo standby é basicamente para dizer que quando a fonte está em standby, ou seja, ela tá energizada, mas não está ligada, é, ele vai mandando 5 volts para fonte. Para fonte não, para placa-mãe. Aí você vai ter os dois finais, né? Eu já falei do verde, que é o power on, então eu vou falar do cinza, que é utilizado para indicar que você energizou a fonte. Né? Então, não só energizou a fonte, quanto a fonte está mandando energia para os cabos aqui. Que vai ser o cabo que a gente vai utilizar para colocar um LED. A gente vai colocar um LED aqui com um resistor e tal. Então, beleza, vamos lá para os materiais. Né? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar 2 plugs banana. Eu já falei um pouco deles no vídeo, vou deixar no card aí agora de como fazer uma ponta de prova. Então, eu vou utilizar esses plugs banana, plug fêmea banana, né? E assim, uma coisa que eu já vou deixar definido aqui, que é o quê? Depois eu vou falar um pouquinho mais no final do vídeo, mas assim, essa fonte aqui eu vou utilizar só para 12 volts. Ah, mas Mel, tem 5, tem 3, por que você não vai utilizar? Porque o próximo vídeo eu vou montar um circuito, isso eu estou desenvolvendo ainda, né, buscando os materiais, estudando, que ele vai fazer para chegar o mais próximo de uma fonte de bancada. Então a gente vai conseguir controlar a tensão do circuito a partir de 12, né? Então, assim, é meio complicado. Então, eu quero utilizar isso nessa fonte aqui, né? E na minha também, que tá ali atrás. Depois eu posso até falar da minha fonte. Mas que essa aqui, ela vai de presente pro Ericsson, né? Então, salve aí, Ericsson, vou montar o teu presente agora. Então, assim, eu só vou utilizar 2 plugs, então vai ser o plug vermelho vai ser para os 12 volts e o plug preto vai ser para o GND. E como eu falei do LED, eu vou utilizar um LED normal, né? Acho que esse aqui é de 3mm ou 1mm, não sei. E agora eu vou utilizar um resistor de 1K para esse LED. Por que eu vou utilizar um de 1K se normalmente é recomendado 200? Porque na minha fonte eu utilizei um resistor de 100, porque eu pensei que o LED não ia brilhar tanto. Só que eu comecei a mexer de noite com ela, quando eu tava projetando, principalmente o projeto dos LEDs, que é 12 volts, né? E o LED tava me cegando, basicamente, ele tava muito forte. Então eu vou colocar um resistor de 1K, só pra você conseguir ver que o LED tá ligado, mas ele não fica te irritando, né? E... também é importante colocar de material, eu vou utilizar um ferro de solda com estanho, né? Então eu vou soldar os cabos aqui nos bornes e o LED, tudo aqui. Então primeiro a gente tem que separar os cabos. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, você fala, eu não quero tensão variável, eu quero 3V3, 5 e 12. Aí vocês só vão adicionar passa mais, né, que é separar os cabos. Mas basicamente, os cabos que eu preciso. Eu vou precisar do cabo cinza, que eu vou ligar no LED, um cabo preto, para eu fazer a conexão do LED com o... Né, então vai ter um positivo e negativo pro LED. E eu vou precisar de um cabo... Eu vou precisar juntar o verde e o preto, né? E eu vou precisar de um amarelo com outro preto. Então eu vou precisar de 3 cabos pretos, um amarelo, um verde e um cinza. Também é importante eu colocar... Mas, assim, lembra que eu falei que quando você aperta o botão para ligar na fonte, você tá dando um curto do Power On com o GND? A gente vai fazer isso, só que eu quero utilizar uma chave pro Ericsson poder controlar, ou seja, então ele poder deixar a fonte dele ligada na tomada, só que ele poder controlar quando ela tá mandando energia para os cabos ou não. Então, no meio da conexão entre o verde e o preto, eu vou utilizar uma chave gangorra, né, um interruptor mesmo, para então, tipo, um lado vai uma perninha aqui vai o verde e a outra é o preto, então quando eu quiser ligar ou desligar, eu venho aqui e resolvo já. Beleza? Então acho que esses são os materiais. Vamos lá separar os cabos então. Seguinte, eu falei que eu vou precisar de um cabo amarelo, então eu já vou vir e cortar aqui. Eu vou utilizar um silicate aqui, então é basicamente cortar mesmo. Então eu vou vir aqui, vou
cortar aqui, então ele já tá solto. O amarelo, eu vou precisar de um preto também. Então foi um amarelo e um preto, né, pros bornes aqui. Eu vou precisar do cinza e de um preto. Mas... Nossa, na verdade eu cortei um preto a mais ainda, beleza. Então, agora eu só vou precisar cortar o verde. Agora. Ok, perfeito. Então, tenho os 3 pares que eu precisava para essa aplicação. E a gente vai agora, basicamente, separar, desencapar e soldar as coisas que precisam ser soldadas, né? Pra gente testar. Então, eu vou dar uma arrumada aqui na fonte ainda. Daí eu volto quando tiver só os cabos aqui, vocês conseguirem ver mais com clareza, beleza? Já voltei. Ok, voltei aqui, eu deixei o ferro esquentando um pouco e já desencapei o fio verde e o fio preto aqui embaixo, né? Então, basicamente eu vou soldar agora. Vou soldar eles nessa chavinha aqui pra gente poder ligar ele, pra gente poder controlar, né? Então, tipo, essa chave vai fazer basicamente o trabalho do botão do seu computador, né? Então vamos lá. Eu vou prender a chave aqui na minha garrinha. Nossa, é meio difícil fazer isso, beleza. Eu prendo um lado, daí eu soldo, prendo outro. Vai ter que ficar nessa porquice aqui um pouco. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que estanhar os cabos, né? Isso é verdade. Então, deixa eu entortar eles aqui. Na verdade eu vou prender na garrinha já. Estanho o cabo. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Tá estanhado. Agora eu vou estanhar o cabo preto, o GND. Ele tá aqui. Perfeito. Tentar evitar deixar as pontinhas soltas do cabo, então para ele ficar mais homogêneo possível, que é melhor de soldar depois na chave. Ok, tá soldado ali. Ok. Agora, como é que fica aqui, né? Então tá estanhado os 2 cabinhos aqui. E a gente vai prender eles na chave. Então vou fazer o que eu falei que eu ia fazer antes, né? Prender aqui um lado. Eu vou começar soldando primeiro o verde, daí depois eu soldo o preto e eu vou ver como é que fica, né? Eu vou soldar bem simples, eu vou até soldar de lado, assim, não é o ideal mesmo é você passar no buraco, mas eu não sei se eu vou conseguir aqui, porque é bem... O buraco dessa chave é bem pequena e Não, na verdade eu até consegui, ó. Mas aqui é meio chato de mexer, acho que foi aqui mais ou menos. Tá, foi, ó, ele passou no buraco, não sei se vocês conseguem ver tão bem, mas eu vou estanhar um pouquinho, daí eu mostro direito pra vocês aqui. Perfeito. Eu não tô com uma posição muito boa aqui na minha mesa. Mas ó, basicamente ele soldou aqui, então o cabinho verde ele passou, tanto que eu vou cortar ali agora o que sobrou do cabo, não precisa agora. Né, tirar o excesso aqui, então vou cortar aqui. E ele tá bem soldadinho já na chave. E aí na outra porta eu venho e soldo o cabo preto. Então ele vai estar... Ele não quer focar, peraí. Sabe que eu tenho um problema sério com foco, mas dá pra vocês terem uma ideia, assim, né, do que tá acontecendo. Que beleza. Ah, não, assim dá pra ver. Tá meio desfocado, mas dá pra ver que tem o cabinho chega e prende na perninha. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o preto, só que na outra portinha dele, né.
cortar o excesso agora. E... Corta. Calma aí. E voilá, temos a chave agora, está conectado as duas pontas dela. Então no estado no zero aqui, né, ó, tá as duas perninhas aqui, então no zero ele tá ligado, né, desligado, né, e no 1 ele vai dar o curto entre elas e a fonte vai ficar ligada. Tá meio quente a chave, deixa eu largar um pouco. Ok, a gente já fez a parte de liga-desliga dela, né, perfeito. Agora a gente vai fazer o segundo par, que é o do LED, né, que vai indicar que a fonte tá ligada ou não. Então eu vou desencapar rapidinho, deixar tudo pronto e eu já volto. Voltei aqui, galera. Eu desencapei tudo já. Então não vai ter mais cortes pra parte final. Mas assim, tem os cabinhos, o cabinho cinza e o preto. Lembrando também, o cinza ele manda 5 volts, tá? Né, pros LEDs. Então, como eu falei, se você colocar um resistor ali de 1K, já tá ótimo, né? A gente já viu o sub-LED, né? A gente identifica a perna positiva dele como sendo a maior, então é essa aqui no caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um resistor e eu vou deixar ele em série com o LED. Então eu vou pegar as pernas dele aqui. Não é o mais indicado, você pode fazer de um jeito mais bonito, mas é um jeito que funciona, né? Então vamos lá. Eu vou basicamente girar ele em torno da perninha do LED, né? Então ficou algo tipo assim, né? Tipo assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai soldar essa perninha aqui no cinza e essa perninha no preto, né? Então, bora lá. Eu vou girar aqui de novo, fazer algo tipo assim. Isso. Girar os cabos até onde eu conseguir aqui direito. Mas também lembrando, galera, se vocês quiserem, por exemplo, eu fiz isso na minha outra fonte, eu, em vez de fazer isso, que fica meio feio, eu cortei um pedacinho de uma placa de fenolite, fiz todo o circuitinho pro LED bonitinho, daí eu colei ele, mas, assim, esse projeto eu quero que seja bem... eu tô deixando em aberto, por um lado, porque eu sou preguiçoso, desculpa, mas é pra vocês fazerem do jeito de vocês, né? Por exemplo, vai que você só precisa de uma fonte de 5 volts. Você só usa um cabo de 5 volts. É aspas modular, né? Você faz do jeito que você precisar para suas aplicações. Então se você quiser, cara, eu não tô nem aí se o LED vai ficar meio assim, não tem problema. Deixa do jeito que você quiser. Tá, vamos soldar aqui as perninhas, só para eles ficarem presos. A gente ter certeza que ele vai ficar preso, bonitinho. E não vai soltar no impacto, né, e tal. Beleza. Prendi aqui e ali, perfeito. Agora a gente vai vir com... Do outro lado, a gente vai prender o cabinho preto, né? Então aí ficou a sobra de arte aqui. O LED. E a gente pode até testar de novo, né? Trazendo de novo o cabo da fonte aqui. E ligando, né? Pra ver se o LED acende. Também vou cortar aqui rapidinho e colocar o cabo lá. Voltei aqui, eu vou colocar o cabo na fonte. E vamos ver, vou deixar distante de tudo pra não dar um curto, né? Vou ligar. Ligou o LED, ok. Então, a fonte tá ligada, vocês conseguem ouvir o cooler ali raspando. E temos um LED pra indicar que ela tá ligada também, se não tiver um cooler, né? Perfeito. Agora é a parte final do projeto, que é realmente onde você vai conectar os plugs nos cabinhos aqui, né? Então a gente tem o último par sobrando, que é o GND com o 12 volts. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente a mesma coisa, só que agora a questão é que eu vou passar esse cabo aqui nesse buraquinho aqui,
E é, pra, pra chegar energia mesmo no, no Borne aqui. Tá, ó, consegui passar no buraco. Eu giro ele um pouco em volta, igual a gente fez no, no, no conector jacaré, né? Então a gente enrola em volta da estrutura de metal. Eu vou pegar a minha fixadora aqui, de novo, que é muito útil. E eu vou soldar ali agora, pra ele não soltar tão fácil. Ferro e estanho, padrão. Nossos melhores amigos nessa matéria. E dá-lhe estanho. Ele não tem. Ó, lembrando, né? Quando você vai soldar, você não pode. Você tem que pensar que ele não pode só soldar o cabo, você tem que soldar ele na base de metal também. Então, vai um pouquinho mais de estanho, mas só pra ter certeza, né? Ele soldou ele bem, eu consegui ver que ele, a estanho chegou até o outro lado. Então tá tudo certo. Então já tá preso aqui, né? Tá entrando 12 volts nesse borne. E por fim, eu vou repetir o processo, eu vou deixar até rapidinho agora com o cabo preto, né? Bora lá. Ok, voltei aqui, galera. Então tá tudo soldado, né? Temos o cabinho aqui, 12 volts, GND, o indicador do LED e a chave. E agora a gente vai testar tudo. Então, vou trazer a fonte pra cá. Vou pegar o meu multímetro. Eu voltei aqui, eu até peguei os cabos que são banana, pra eu ir do plug aqui pro multímetro, né? Pra fazer certinho. Então, GND com o GND do multímetro. O positivo do multímetro no positivo da fonte aqui. Então tá conectado nos plugs. Deixa eu afastar o LED aqui do negócio. Vamos passar o cabo da fonte aqui por final. E vamos testar tudo isso, né? Ó, como... Assim, também é importante colocar... eu tô tentando afastar as coisas pra não dar curto. Mas depois eu vou deixar pra vocês, tipo... Dar um jeito de colocar... Um jeito fácil é você grudar com cola quente na estrutura mesmo. Com cola quente onde você não encoste o metal, né? Senão você vai dar um curto. Mas só pra grudar mesmo, você tem um outro lugar que as coisas vão ficar paradas e elas não vão encostar num curto, né? Então eu vou colocar a fonte aqui, eu vi que tá tudo afastado, beleza? E agora eu vou bater aqui. Deixa eu colocar o multímetro em 20 volts. Vamos ver. 3, 2, 1. E então o LED tá ligado, a fonte tá ligada, vocês conseguem ouvir o cooler. E tá dando aqui que é 12.40. E isso eu até deixei pro final, que eu vou deixar bem importante desligá-lo aqui, pra vocês verem que é assim. Por que eu deixei pro final essa explicação do porquê que eu só utilizei a linha de 12 volts? Eu dei a explicação que eu vou fazer um upgrade nessa fonte, né? Eu vou trazer um circuito onde você possa ter uma tensão variável ali, acho que é de 1,5 até 10, né? Porque que vai servir bastante e vai sanar essa... tipo, putz, eu queria usar 3V3 ou 5 volts, né? Você vai conseguir utilizar nessa fonte variável. A questão é que o quê? Como vocês viram, a fonte diz que entrega 12 volts. Porém, vocês viram na medição que ela estava entregando 12.4. Na hora do vamos ver, isso traz muitos problemas? Depende da aplicação, né? Para essas coisas muito grandes que tem 12 volts, não muito. O problema é quando você começa a mexer com o SP. O SP, ele é bem sensível com tensão, né? Então tomem muito cuidado, meçam antes de vocês colocarem. Você pode dizer, mas eu li no datasheet e ele aguenta até 3.6 volts, né, de entrada. Isso é verdade, mas tomem muito cuidado e por isso que eu não recomendaria vocês utilizarem cortar aqui um cabinho laranja, né, utilizar para alimentar um SP, né. Mas assim, se você
fez na sua fonte, viu que a medição não passa, por exemplo, de 3.4, né, fica 3.4, 3.5, fica abaixo do limite ali, você tá confiante que isso não vai dar problema, pode usar. A fonte é sua, eu falei, o negócio é você faz para sua aplicação. Se funcionar para você, perfeito. Eu prefiro não utilizar porque eu tenho outros métodos, né? Como eu falei, eu vou fazer um circuito que eu não vou precisar ficar considerando tolerância, né? Eu vou fazer algo que seja mais próximo do recomendado mesmo, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like, comenta, digam o que vocês acharam. Tanto que faz falta agora é, a gente não ter tido um vídeo de apresentação, né? Vou até virar a câmera pra mim um pouco, né? Tanto que faz bem falta a gente não ter feito um vídeo de apresentação. Porque um dos motivos de eu criar esse canal é que eu queria mostrar pra vocês como criar essa fonte de bancada. Porque, cara, é muito útil você ter uma fonte, né, para essas faixas de tensão que são bem comuns e nem sempre é comum você achar fontes chaveadas para elas, né? E para você não ter que ficar adaptando um USB ali, utilizar regulador sempre, isso aqui já basta para a maioria, né? E o que vocês acharam? Tô orgulhoso com o vídeo, acho que eu expliquei bem, mais ou menos, mas qualquer dúvida, digam aí, a gente vai responder o mais rápido possível, né? Então, acho que é isso. Eu acho que seria legal depois a gente, dependendo do número, né, se o número da galera que tá vendo aumentasse, a gente criasse, tipo, alguma coisa onde vocês pudessem mostrar, tipo, um Discord do canal, né? Sei lá, onde vocês pudessem mostrar suas fontes, acho que seria bem legal, né? Dar dicas, né? Tipo, putz, ó, galera, eu utilizei esse material, grudou melhor, sei lá. Acho que, acho que seria legal também. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, e muita boa sorte com a fonte de vocês e que ela seja muito útil no futuro engenheiro de vocês, beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu.